Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 12 de maio de 2025, segunda-feira que começa otimista, com os mercados bombando pelo mundo afora, depois que aquela missão americana e chinesa de tentar achar um acordo aí para as tarifas funcionou, pelo menos provisoriamente. Scott Bessent e o pessoal chinês ali resolveram então baixar as tarifas que estavam em 145% para as importações chinesas para 30%. Lembrando que na sexta-feira o Trump chegou a dizer, não, 80% pode ser uma tarifa boa para a China, aquela coisa toda, e no fim veio muito melhor que o esperado. Os Estados Unidos então cortaram as tarifas para 30% e a China cortou as tarifas de 125% para 10% nos produtos importados americanos. Isso ainda é provisório, né? São 90 dias, mas dá uma indicação, um indicativo de que 30% pode ser o teto das tarifas, né? Já que a China é o malvado favorito do nosso querido Donald Trump, né? Então, se a China está em 30%, o resto do mundo não deve ficar acima de 30%, o que fez com que todo mundo acordasse hoje, nessa segunda-feira, extremamente otimista. Vocês vão lembrar que naquela live em que o nosso querido João Abduni, analista da Levante, estava com a gente chegou a comentar sobre isso, que tudo poderia mudar caso aparecesse um acordo entre China e Estados Unidos, e isso nem seria tão impossível assim, dado que tarifas em 145 para importação chinesa e 125 para importação americana eram obviamente também, como é que se diz, eram obviamente impossíveis, né, de serem mantidos, porque eles praticamente impedem o comércio internacional. Vocês vão lembrar também, numa outra live aí no YouTube, quando a gente falou com o professor, live não, né, foi uma entrevista no Esquina Sucupira, entrevista com o professor Dumas, Roberto Dumas Damas, que do jeito que estava, ele mesmo falava, agora pode colocar em 1000, porque não faz mais diferença nenhuma, né? Ninguém está fazendo comércio internacional com ninguém, nesse caso de Estados Unidos e China. Bom, quais são os efeitos disso para o dia de hoje, né? Que é o dia de... Porque vocês vão lembrar que na sexta-feira, até a gente falou sobre isso no Acordo Sucupira, depois o dia se desenrolou mais ou menos assim, os mercados terminaram o dia sem movimentaram-se durante o dia, mas terminaram próximo de onde começaram a sexta-feira, em função da expectativa toda desse encontro entre os americanos e os chineses lá na Suíça. Foi realizado na Suíça para discutirem as tarifas. Afinal de contas, esse era um momento onde, né, se aquilo fosse mal, né, se o resultado fosse ruim, se o resultado fosse um resultado não satisfatório, isso provavelmente azedaria ainda mais os mercados, né? Bom, dado que o resultado foi quase que um Goldilocks outcome, né? Um Goldilocks outcome, que é o que o pessoal chama aí no mercado financeiro, né? Que é um cenário excelente, digamos assim, nem muito quente, nem muito frio, né? Aquele cenário no lugar certinho ali, né? 30% continua sendo um aumento de tarifa para os chineses, mas está longe de ser algo impeditivo, e 10% para os americanos também não atrapalha quase ninguém. Então, isso tudo ajuda a reverter aquele cenário que a gente tinha antes do Liberation Day, né? Que foi anunciado no dia 2 de abril. Então, o raciocínio mais fácil disso tudo é você pegar tudo que andou durante esse período, né, em função dessa discussão, e esperar que ele faça o caminho inverso. É óbvio que ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes, não é mesmo? Porque o homem não será mais o mesmo e o rio nunca é o mesmo, né?
Então, obviamente, os movimentos não serão todos do mesmo tamanho, nem nada disso. Mas que eu quero falar aqui, o que eu quero dizer é que, obviamente, vai ter alguma correlação entre o que aconteceu antes e o que está acontecendo agora. Então, todo esse otimismo no mundo significa que algumas bolsas vão andar melhor que outras, que algumas moedas vão andar melhor do que outras, né? Então, o que a gente tem agora pela manhã? Os futuros de Nasdaq disparando 4% já. Isso estava menor no começo do dia, agora próximo aí das 7h30, entre 7h30 e 8 horas aqui, que é a hora que eu estou gravando aqui para vocês, está em 4%, para ser exato aqui 10 para as 8, 4%, e os futuros de S&P em 3% de alta. Então, uma indicação aí de forte alta nas bolsas americanas no dia de hoje. Na Europa, as bolsas estavam subindo, na Ásia as bolsas subiram, e aí você tem, além disso tudo, commodities que importam praticamente não, principalmente para a gente aqui no Brasil, que são petróleo e minério de ferro, no que diz respeito à Bolsa de Valores, né, por causa da Vale e da Petrobras, que respondem aí sozinho por 1/5 do índice Bovespa. Você tem aí o petróleo subindo 3,12% a 60, quase $66 o barril do tipo Brent, e o minério de ferro subindo 1,88%, o que deve ajudar aí as nossas principais empresas do índice, que são Petrobras e Vale, no que diz respeito a commodities. Junte-se a isso que os bancos têm andado muito bem com o resultado do Itaú, que chegou a subir 5% na sexta-feira depois dos resultados, né? E então, como você tem um cenário bom com os bancos, que também tem um peso muito importante no Ibovespa, com bancos e commodities andando, não seria, como é que a gente fala? Não seria uma grande surpresa se o Ibovespa hoje tivesse um dia muito positivo. Bom, qual é o lado contrário desta moeda, né? Nós temos do lado contrário desta moeda uma revisão daquela história de que o dólar estava morto, né? O DXY voltou a subir, está subindo 1,43 agora, enquanto eu falo com vocês, quase 102 pontos para o DXY, que já ficou aí próximo dos 90, né? Então subindo bastante, contra praticamente todas as moedas o dólar está subindo, contra o nosso Brasil do Norte, né? Como tem gente que gosta de chamar aí, contra o nosso Brasil do Norte, a gente tem aí o peso mexicano se desvalorizando contra o dólar e o dólar subindo 0,7% contra o peso mexicano. Então a gente pode esperar um movimento parecido para o Brasil, para o real brasileiro nesse dia de hoje. E isso pode azedar principalmente aí o pessoal das small caps, aquela conversa toda que a gente já teve antes. Por que isso? Porque isso pode ensejar juros mais altos. Lembrando que, na minha opinião, o indicativo do comunicado do Copom é de que os juros já subiram tudo que tem que subir e agora o Banco Central brasileiro vai sentar e esperar para ver o que acontece daqui para frente. Tá? Nos Estados Unidos, os juros futuros estão em queda hoje e isso pode ajudar aí os juros futuros brasileiros também, o que de certa forma ajudaria a bolsa, principalmente as small caps. O que contrariamente, é porque o dólar deve se fortalecer ante o real e isso tem, vocês sabem, tem um impacto inflacionário para o Brasil. Além disso, o IPCA de sexta-feira mostrou uma desaceleração mensal, né? O mês passou para 0,43 contra 0,56 em março, mas nos últimos 12 meses a gente tem uma inflação acumulada aí de 5,53%, uma alta. Então, nos 12 meses acumulados até fevereiro, que ia até 5,48%. Então, a gente está bem longe da meta ainda, né? Lembrando que a meta de inflação é de 3%, com 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo de limite, né? Então, para cima, o limite de alta da inflação seria de 4,5%, o que poderia, então,
reforçar aí as apostas de que a gente teria mais um aumento na taxa Selic em junho, na reunião do Copom de junho, para 15%. Né? Lembrando também que, além disso, a inflação segue, como é que a gente fala, bastante espalhada, né? Bastante diversificada, digamos assim. O índice de difusão passou de 64,72 para 66,84. E aí o que eu quero falar sobre índice de difusão, para quem não conhece, o índice de difusão do IPCA é um índice que mede quão espalhado está a inflação, né? Quantos dos itens que são coletados ali para você medir a inflação apresentaram alta, né? Então, quando você fala que 67% dos itens o índice de difusão foi para 66,84% ou 67%, você quer dizer que 67% dos itens pesquisados apresentaram alta. Isso basicamente é o seguinte, um raciocínio que eu gosto de fazer imagine que você tenha focos de incêndio, né? E o índice de difusão mede o número de focos de incêndio. Quanto mais focos de incêndio você tem, obviamente, mais difícil é de controlar esse incêndio, e por isso o índice de difusão é um índice que as pessoas também olham bastante, tá? Então, isso tudo é o cenário de hoje, né? Ah, mas tem apostas, né? Vamos fazer apostas. Minha aposta é que o Ibovespa sobe, apesar de as menores aí do Ibovespa, pessoal mais alavancado, sofrer um pouquinho porque o juro que vinha caindo nos últimos dias pode se segurar um pouquinho mais próximo, né? Na sexta-feira já não caiu muito e nesta segunda-feira eu imagino que ele fique mais ou menos parado onde está, enquanto as coisas ficam mais claras, o impacto no dólar fica mais claro e aí você tem como precificar aí um possível pass-through da inflação em função do câmbio, né? Então é basicamente isso para hoje. Amanhã a gente se encontra na nossa live no YouTube às 7h30 e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Lembre-se, se você ainda tiver, eu tenho falado isso e quero falar isso na newsletter, não consegui ainda, tive algumas, explico para vocês amanhã no YouTube, mas os pré-fixados e os IPCA+, continuam sendo ótimas opções lá no Tesouro Direto, porque ainda estão com taxas boas e essas taxas não devem durar tanto tempo assim quanto o pessoal imagina. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nesta segunda-feira. Uma boa semana, uma excelente semana para todos e a gente se vê amanhã às 7h30 na nossa live no YouTube. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, né? Se inscreva, ative o sininho, deixe o like nas nossas transmissões e também seguir a gente lá no esquinasucupira.substack.com e se puder também apoiar essa empreitada lá no esquinasucupira.substack.com. Também tem uma singela assinatura que custa R$20 mensais e se você, né, deseja que este programa seja longevo, por que não auxiliá-lo, apoiá-lo financeiramente, beleza? Então, como eu disse, eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!